Abra sua Bíblia, carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 22 a 26. Gálatas, capítulo 5, de 22 a 26. Na última exposição, falamos a respeito das obras da carne. Hoje à noite, enfatizando aqui o fruto do Espírito. E o nosso tema é o caráter moldado pelo Evangelho, o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós temos aprendido na exposição da carta aos Gálatas, que é conhecida como a carta da liberdade em Cristo Jesus. Essa carta nos ensina que o Evangelho é o Evangelho de Deus, tem origem em Deus. Ele não foi inventado por homem algum, não foi inventado, criado pelo apóstolo Paulo, não. Paulo foi um instrumento de Deus, um proclamador do Evangelho. E ele foi chamado pelo Senhor para ser um apóstolo, para ser enviado. Ele foi um plantador de igrejas, um instrumento de Deus, outrora um perseguidor insolente. Posteriormente, por causa da graça de Deus em sua vida, um fiel proclamador das Escrituras. E pela graça de Deus foi fiel até a morte. A última carta que ele escreveu, pouco tempo antes do seu martírio, ele falou com convicção na dependência de Deus. Tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E disse mais: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Pois bem, essa carta, essa epístola aos Gálatas, nos fala do Evangelho da graça. Nos diz que nós não somos salvos pelas obras da lei. Não há nenhum problema com a lei, muito pelo contrário, a Bíblia diz que a lei é boa, santa e justa. O problema não está com a lei, o problema está comigo. A lei é exigente, a lei diz, faça, mas ela não nos dá condições, né? A lei, na verdade, ela mostra quem somos, ela é reveladora do nosso caráter, que nós somos pecadores, que nós ficamos aquém daquilo que Deus tem proposto. E o Senhor Jesus, Ele não é menos exigente do que a lei, mas Ele diz, faça, e nos capacita, e nos dá condições. Vida cristã não é apenas vida transformada, mas vida substituída. E a carta aos Gálatas nos ensina essa verdade: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É esse o grande milagre da nova vida. E agora, quando nós observamos a lei moral de Deus, nós o fazemos como expressão de gratidão. Nós queremos adorar a Deus, nós queremos agradar a Deus. E o Senhor já nos capacitou, Ele nos deu condições. Ele está trabalhando em nosso caráter, moldando o nosso caráter, para que sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Então ouçam com atenção a leitura desses versículos 22 a 26 de Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que o próprio Espírito Santo que inspirou Paulo para fazer esse registro, ele nos ilumine os olhos do coração. E que a nossa oração nessa hora seja: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Queridos, eu queria começar lendo uma
palavra de Tim Keller, que está na glória, pouco tempo foi chamado pelo Senhor. Ele escreveu um comentário devocional na carta aos Gálatas, são estudos, pequenos estudos. E quando ele comentou esse capítulo que fala sobre o fruto do Espírito Santo, escreveu o seguinte: o desenvolvimento do caráter como o de Cristo, quando fomentado pelo Espírito Santo, é libertador, pois ele nos faz chegar mais perto de nos tornarmos, olha que coisa impressionante, chegarmos mais perto de nos tornarmos as pessoas que fomos feitos para ser e que nosso coração renovado pelo Espírito Santo deseja que sejamos. O que ele está dizendo é que a obra de Cristo, ela é tão poderosa que pela ação do Espírito Santo, o Espírito do Senhor trabalha no nosso caráter e ele nos molda, que nós conseguimos chegar perto daquilo que fomos feitos para ser. E aquilo que o nosso coração renovado deseja ser, pela maravilhosa graça de Deus. Então, eu orando a Deus, pedindo direção, e eu peço que você ore por mim nesse momento que é tão importante da exposição da palavra de Deus. Nós queremos apontar para Cristo tão somente. E na verdade esse é um dos papéis do Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica a Cristo, aponta para Cristo. E que nessa noite o nome de Cristo seja exaltado. Mas eu preciso começar, antes de falar do fruto do Espírito, preciso começar a falar a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo não é, como alguns pensam, uma força, um poder, uma influência. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa e uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus. Esse é um grande mistério da fé. Um único Deus que subsiste em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito. Aí eu pergunto aos seminaristas, como explicar, não é? Não é verdade? Então, na verdade, o que é que acontece? Nós cremos pela fé, não é mesmo? Que é assim que a Bíblia diz. E nós temos evidências nas Escrituras Sagradas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dia, quando estivermos na glória, nós vamos ter todas essas perguntas respondidas, não é? Nós agora, como diz Paulo, 1 Coríntios 13, estamos vendo como por um espelho. E o espelho nos dias de Paulo não era como o nosso espelho, não. Um espelho de bronze, polido, não é? A imagem ainda era deformada. Mas, na verdade, um dia nós haveremos de vê-lo como ele é. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, por isso ele é chamado de o Espírito de Deus. E ele procede de Deus Pai e de Deus Filho. E nós, a Bíblia diz, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso é importante que se diga isso. Um crente verdadeiro, ele não cai da graça. À luz da palavra de Deus, nós podemos dizer, um crente verdadeiro, ele não perde a salvação. Por quê? Porque ele foi selado com o Espírito de Deus. Essa ideia é que ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que nós somos de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele, né? E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Escutem essa leitura preciosa que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14, ele fala aqui das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Paulo começa com uma doxologia. Alguém chamou aqui de uma explosão de louvor. Ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Vejam,
Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, no amado em Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, nós fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a obra de Deus. Perceberam? A salvação é obra de Deus do início ao fim. Ela não é meritória. Eu fiz isso para Deus, Deus sabia quem eu seria, nada disso. Antes da fundação do mundo, é algo misterioso de um Deus que é infinito, como os reformadores o chamavam, ele é insondável. E Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Nós só podemos exaltar o nome de Deus. Vamos pensar agora na obra da salvação e na ação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo para a salvação? Então nós precisamos começar com a queda. Na verdade, há 4 grandes temas nas Escrituras Sagradas: a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. A Bíblia nos fala a respeito da queda. Nossos primeiros pais desobedeceram, transgrediram, e por culpa deles, toda a humanidade, por natureza, está debaixo da ira de Deus. É muito doloroso dizer isso, mas nós nascemos em pecado. Foi o que disse Davi na sua confissão do Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Antes de termos cometido o primeiro pecado, já éramos pecadores. Por causa da desobediência de um, todos pecaram. Todos pecaram. Carecem da glória de Deus. Isso significa dizer, queridos, que todas as áreas da vida de um ser humano foram atingidas pelo pecado. Agora tem um problema. Além de perdido, além de pecador, o ser humano, por si mesmo, ele é impotente para sair dessa situação. Como é que ele pode ser reconciliado com Deus, que é santo, que é tão puro de olhos, que não pode ver o mal? Porém, o Senhor soberano e graciosamente planejou que teria um povo para si e que salvaria esse povo através de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Como escreveu Paulo na carta a Tito, capítulo 3, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade, sem distinção de cor, de raça, toda língua, povo, tribo, raça e nação. O Evangelho tem essas implicações universais para todas as pessoas. Ele é anunciado, é proclamado. Então, é o Espírito Santo quem aplica a obra de Cristo no coração dos eleitos de Deus. Você pode perguntar a qualquer pessoa verdadeiramente convertida: por que você crê? Por que você é um convertido? Invariavelmente a resposta será: é graça de Deus.
Bondade de Deus. Foi o Senhor, foi Ele quem me despertou, foi Ele quem agiu, foi Ele quem falou, foi Ele quem me tocou. É obra de Deus. À luz das Escrituras Sagradas, queridos irmãos, nós temos alguns pontos que os teólogos chamam, por exemplo, pelo ponto de chamada eficaz, ou chamada irresistível. Quando uma pessoa é convertida, é porque ela é chamada irresistivelmente pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escreve isso, Romanos 8, texto muito conhecido, 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro, ele é chamado pelo Senhor. Sem o chamado do Senhor, ninguém pode ser convertido. Então é um chamado de Deus. Por isso a gente dá glória a Deus. Nós sabemos que há pelo menos 2 tipos de chamados, né? Um chamado geral. Esse chamado é feito pela pregação, pela evangelização, pelas mídias. O evangelho é anunciado, mas esse tipo de chamado, ele chega apenas aos ouvidos. As pessoas ouvem, algumas acham interessante, outras pessoas desprezam, mas existe um chamado eficaz. O Espírito de Deus chama aqueles a quem Deus irá salvar. Atos 16 nos mostra a conversão de Lídia. A primeira pessoa convertida na Europa foi Lídia. Paulo pregou o evangelho e o texto diz, depois você pode conferir, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Deus abriu o coração a Lídia para que ela compreendesse. E ela foi convertida. Então, como é que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo? Chama eficazmente. O Espírito Santo também ilumina, porque a mente e o coração do ser humano sem Cristo, a mente e o coração estão em trevas. Mas o mesmo Deus que disse, haja luz, Ele também ilumina os olhos do nosso coração. E nós passamos então a enxergar e a compreender. E Jesus Cristo é a maior expressão da revelação de Deus. Sem a iluminação do Espírito Santo, ninguém pode ser salvo. Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quando ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas o Espírito Santo nos revelou. É o Espírito Santo quem ilumina, é o Espírito Santo quem dá entendimento. E aí nós temos a regeneração e o novo nascimento. Algumas pessoas colocam como sendo 2 expressões do mesmo fato, não é? Alguns teólogos dizem que há uma diferença entre regeneração e o novo nascimento. Regeneração é a ação do Espírito Santo implantando vida. E novo nascimento é a consequência dessa vida. E só depois da regeneração, do novo nascimento, é que uma pessoa pode se arrepender dos pecados e crer. Porque arrependimento e fé são uma consequência dessa nova vida. Porque como é que uma pessoa morta espiritualmente pode se arrepender? Como é que ela pode crer? Ela não tem condições de responder. Mas quando ela é chamada, iluminada, regenerada, nasceu de novo, arrepende-se e crê, deposita a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse novo nascimento, o pecador passa por uma transformação tão grande, que torna-se uma outra pessoa. Um novo coração, uma nova mente, uma nova perspectiva, uma vontade submissa, novas aspirações, e especialmente a motivação de viver para o agrado de Deus. Então, primeiro Deus muda o coração,
E somente depois de Deus ter mudado o coração que uma pessoa é capaz de se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Então falei de chamada eficaz, iluminação, regeneração, novo nascimento, arrependimento e fé e o batismo com o Espírito Santo. À luz da Bíblia, e o tempo não permitiria aprofundar mais, mas o texto que eu li de Efésios capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 12, por exemplo, nós entendemos que, à luz das Escrituras, o batismo com o Espírito Santo acontece no mesmo momento, quando nós somos chamados, iluminados e regenerados. Porque o que significa isso? Nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, quando o Espírito Santo age em nosso meio, ele passa a habitar no nosso coração, na nossa vida. Então nós somos batizados em um corpo e ele habita em nós. Dois textos são muito conhecidos, 1 aos Coríntios 3, verso 16, 1 aos Coríntios 6, verso 19. Esses dois textos dizem que nós somos, em Cristo Jesus, o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, né? Graças a toda essa obra do Senhor Jesus agindo pelo seu Espírito Santo. Então, chamada eficaz, iluminação, regeneração, batismo com o Espírito Santo e a habitação. Mas o Espírito Santo atua também na nossa santificação. Santificação é um processo, ela começa no dia da nossa conversão e ela vai até quando o Senhor nos chamar, ou até quando Jesus voltar. Obviamente que a santificação é gradual e ela é incompleta nesta vida, porque ninguém chega nessa vida à perfeição, né? Mas o nosso caráter vai sendo moldado. E aí o Espírito Santo também nos ilumina. Agora ele ilumina o nosso entendimento, para que nós compreendamos a palavra de Deus. Alguém chamou de entendimento salvador da Bíblia. Quando você passa a enxergar a Bíblia como a palavra de Deus, um livro vivo, que Deus fala, e Ele fala de modo poderoso. Depois, esse processo de mortificação da nossa carne, dessa nossa natureza humana, né? Depois de salvo, infelizmente, nós continuamos sendo pecadores, né? Pecadores salvos em Jesus, e é uma luta. O próprio texto aqui de Gálatas fala sobre isso, carne e espírito, né? Mas em Cristo Jesus nós temos poder para dizer não à carne e aos seus apetites, porque nós somos crucificados juntamente com Cristo Jesus. O Senhor nos dá poder, nos dá graça, e pela ação do Espírito Santo, nós podemos mortificar a carne. A ideia de matar por inanição, não alimentar, para que sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Ele nos dá a certeza da salvação. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos, queridos, também, olha que coisa maravilhosa, a intercessão do Espírito Santo. Paulo diz, Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que bênção na vida de um cristão, quando alguém se aproxima de nós e diz, olha, eu tenho orado por você. Ao longo do meu ministério, tenho conhecido muitas pessoas, né? Eu era bastante jovem, agora eu sou um idoso, mas eu conhecia pessoas quando eu era bem jovenzinho. Elas estão um pouco mais velhas do que eu hoje, né? E dia desses eu estava pregando numa igreja aqui, e alguém me perguntou, é a pergunta mais difícil para se fazer um pastor. Lembra de mim? Né? É a pergunta mais difícil, né? Mas eu me lembrava dela. E ela disse, olha... E me disse quantos anos há que ela ora por mim, minha família e meu ministério todos os dias. Não é confortador isso, né? Eu oro por você. Desde aquele dia. Ela disse a data, eu não vou dizer para não entregar a minha idade aqui, não é? Mas que ora por mim. Agora, se isso faz bem, você imagine o Espírito Santo intercede por nós. Que maravilha!
E mais, a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai e Ele também intercede por nós. Então, quando você estiver numa crise, num sofrimento, que parece que Deus está distante, não é verdade. O Espírito de Deus está orando por você. O Senhor Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. E Ele não está longe, Ele está perto de todo aquele que tem o coração quebrantado. E enfim, chegamos ao fruto do Espírito, que é o nosso texto aqui. O Espírito Santo produz esse fruto no coração do crente. Todos esses aspectos do fruto do Espírito são contrários à natureza humana decaída. São, como o próprio termo diz, o fruto do Espírito. Citando novamente Tim Keller, ele diz assim: tendemos a negligenciar o estudo do fruto do Espírito Santo. Por quê? Ele elenca pelo menos 3 motivos. Primeiro, nos preocupamos mais com os aspectos exteriores, Por isso chama mais atenção os dons do Espírito do que o fruto do Espírito. Segundo, ele diz, porque nos preocupamos mais com os dons espirituais. Terceiro, porque reconhecemos que muitas pessoas incrédulas exibem as virtudes espirituais melhor do que os cristãos. É humilhante ouvir isso, não é? Vou ler de novo. Ele diz, reconhecemos que muitas pessoas incrédulas exibem as virtudes espirituais melhor do que os cristãos. Porque, na verdade, a gente conhece gente que é incrédula, mas é de uma paciência, de uma mansidão, é verdade. A gente conhece gente que é incrédula, não quer saber do Evangelho. Você fala do Evangelho, não tem nem interesse. Mas é gente correta, gente de palavra, é gente que honra a palavra, empenhada, que coisa, Os teólogos vão dar uma explicação para isso, vão chamar assim de a graça comum de Deus, Porque como ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, essa imagem ficou deformada por causa da queda, mas há virtudes, Porque senão também a vida, que é tão difícil nesse mundo caído, seria insustentável, Então nós temos coisas boas encontradas até em ímpios, Gente correta, Tem marido ímpio melhor do que alguns membros de igreja, não é vergonhoso dizer isso, Que tratam melhor a esposa do que alguns membros de igreja, não estou dizendo de crentes, membros de igreja. Então, queridos, vamos pensar aqui, olhando agora para o nosso texto, nesses poucos minutos que temos aqui. Primeiro, eu queria começar com um contraste, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. O texto fala das obras, no plural, e fala do fruto, no singular. Então, essas obras da carne, que são tão feias, eu nem li hoje à noite aqui, mas vou ler agora, Olha que lista feia. As obras da carne: imoralidade sexual, verso 19, quem está aí com a Bíblia. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós temos aqui, nessas obras da carne, aquilo que alguém chamou de o caráter caótico e multiforme das manifestações da nossa natureza caída, pecaminosa. Mas o fruto do Espírito está aqui no singular. Primeiro, é bom que se diga que não é obra nossa, é fruto do Espírito Santo, é uma operação sobrenatural, extraordinária do Espírito Santo, é produto da ação do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo precisa estar presente na vida daqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, o termo fruto nos transporta para o mundo da agricultura.
Eu não sei quantos daqui tiveram já essa experiência do campo, que tem alguma experiência na agricultura, não é? Mas eu achei muito interessante essa observação, que o termo fruto nos transporta para o mundo da agricultura e nos revela 4 fatos sobre como o Espírito opera. Primeiro, o crescimento de um cristão é gradual. Você já parou para pensar nisso? A gente não consegue ver o crescimento botânico, né? Você olha assim para uma árvore frutífera, ela começa a florar, né? Aí daqui a pouco um fruto pequenininho, você não consegue acompanhar o crescimento, mas você sabe que está crescendo, né? Então, o crescimento do cristão é gradual. O fruto do Espírito está sendo desenvolvido na vida do cristão. Uma pessoa nova, convertida, uma pessoa que está em Cristo. A família começa a notar a diferença. A maneira como ele fala, como ela fala, a maneira como reage, a ocupação do tempo, a administração do tempo, os colegas do trabalho, os vizinhos, né? Começam a perceber, há um crescimento gradual. Segundo, o crescimento do fruto do Espírito é inevitável. Se alguém passou por todo esse processo de conversão, é habitado pelo Espírito Santo, o crescimento e a frutificação é inevitável. Se alguém tem o Espírito Santo dentro de si, se é cristão, o fruto crescerá. Se só for membro de igreja ou somente religioso, não. Mas se é cristão mesmo, alguém em cuja vida o Espírito de Deus aplicou a obra de Cristo, o fruto crescerá. Terceiro, o fruto do Espírito Santo tem raízes internas, né? Por que estou dizendo isso? Porque isso não tem nada a ver com traços ou características, mas tem a ver com a transformação mais profunda. Tem gente de quem a gente diz assim, mas fulano é manso demais, é paciente demais, aguenta tanta coisa. Mas você sabe que quem é paciente por natureza, quando ele explode, sai de perto, não é verdade? Então, isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma mansidão espiritual. Porque vejam, todos esses aspectos do fruto do Espírito são traços do caráter do nosso Senhor Jesus. Se nas bem-aventuranças, Mateus 5, nós encontramos ali o caráter cristão, porque Jesus também manifesta todas aquelas bem-aventuranças, o fruto do Espírito também são aspectos do caráter de Cristo. Então, o que deve ser um cristão, senão um imitador de Cristo? Alguém que se parece com Cristo cada vez mais. É essa ação do Espírito de Deus, não é? E, quarto lugar, o crescimento cristão é simétrico. O que significa isso, né? Obviamente, pelo Espírito de Deus e deliberadamente, Paulo faz uso da palavra fruto no singular, e depois ele descreve uma lista de qualidades que crescem na pessoa cheia do Espírito Santo, mas o fruto verdadeiro sempre cresce em conjunto, não é? Quando eu penso no fruto do Espírito, para fazer uma analogia, eu sempre penso num cacho de uvas, por exemplo, né? Então, um fruto do Espírito, né? Ou se você pegar uma laranja, né? Os gomos de uma laranja, né? Todos eles aqueles gomos são aspectos de um fruto só, de uma laranja, né? Vamos olhar aqui para esse texto, o fruto do Espírito Santo. Há um hino que era cantado no passado, acho que não estou vendo ninguém da minha idade aqui, são todos jovens, né? Mas há um hino que diz assim, Dona Ruth, somos da mesma idade, Dona Ruth, que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Está lembrado, Dona Ruth? Você lembra disso? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Obrigado. Olha o outro da minha idade aí, está vendo?
Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Agora olhe para essa lista e ore a Deus agora por sua vida. Peça a graça de Deus. Debaixo do poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito é manifestado na vida do cristão. Olha que afirmação linda que eu descobri. O caráter de Cristo está sendo esculpido em nós. Isso é cristianismo verdadeiro. O pastor Hernandes falando sobre isso, ele diz assim: são manifestações externas da obra interna do Espírito Santo, né? Tinha que ser Hernandes para falar bonito assim, né? Uma manifestação externa da obra interna do Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalha na nossa vida e nossa vida vai manifestando o fruto. Olha que coisa linda, o amor, né? Palavra ágape, o amor de Deus, esse amor sacrificial. Esse é o fruto, é o aspecto principal do fruto. A alegria aqui é de natureza espiritual, alegria decorrente da fé, das bênçãos que são derramadas pelo Espírito Santo. Alguém disse assim: essa alegria é o deleite em Deus, pela pura beleza e valor que Ele tem. Você conversa com um novo convertido, você fica maravilhado, não é mesmo? O novo convertido descobriu, encontrou Cristo. Ele não pode ficar calado, tem que falar dessas verdades. E se maravilha diante da beleza de Cristo, né? É essa a alegria. Pedro escreveu sua primeira epístola para uma igreja que estava sendo perseguida por causa da fé. E ele diz: alegria indizível e cheia de glória. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Aos Filipenses, quando ele estava preso em Roma, sua primeira prisão, ele escreveu essas verdades: alegrai-vos sempre no Senhor. E disse mais: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como humilhado. Tenho experiência de fartura e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor John Piper, comentando Paulo e falando a respeito do contentamento, o nosso contentamento está em Cristo, não nas coisas, não nas circunstâncias, mas em Cristo. Esse contentamento, essa alegria de que Paulo fala aqui como aspecto do fruto do Espírito, essa alegria é o oposto da desesperança e do desespero. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Ele continua: a paz, essa paz que é resultado da nossa reconciliação com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz também significa confiança e descanso na sabedoria e no controle de Deus. Deus está agindo, Deus é o Deus da providência, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então é a paz que excede a todo entendimento, que guarda o nosso coração. Confiança e descanso na sabedoria, no controle de Deus, no poder de Deus. Essa alegria, essa paz substitui a ansiedade, a inquietação, a preocupação. A paz do Senhor. Paciência, longanimidade. Um velho pastor que já está na glória gostava de falar assim: longanimidade é uma paciência espichada, não é? Até a palavra longanimidade, né, para você falar. Longanimidade é a capacidade de enfrentar os problemas sem perder a cabeça. Isso é longanimidade. Paciência, não é? O oposto dessa paciência, dessa longanimidade, é o ressentimento contra Deus e o ressentimento contra o próximo. Benignidade, só que significa simpatia, sentir com,
simpatia e gentileza para com os outros. É a capacidade de servir ao próximo de uma maneira prática. Não é como está registrado lá o texto de Tiago, quando ele está falando sobre fé e obras, não é? Vem um necessitado a você e você somente diz: olha, vai em paz, Deus te abençoe, não é? Mas a benignidade é simpatia e gentileza, é a capacidade de servir ao próximo de maneira prática. A bondade é a busca e o empenho pelo bem do próximo, não fica no discurso, mas é a busca e o empenho pelo bem do próximo. Fidelidade, isso é importante, é ser alguém plenamente confiável, ser uma pessoa de palavra, que quando você falar, a pessoa não fica assim: será que é mesmo, né? Será que ele vai mesmo? Será que vai fazer isso mesmo, né? Então, fidelidade, né? Fidelidade nos votos matrimoniais, né? Fidelidade quando professamos a nossa fé, fidelidade quando apresentamos nossos filhos e os consagramos ao Senhor e assumimos um compromisso de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor, né? Então é fazer o que é prometido de maneira consistente, né? Caminhando aí para o final dessa lista, mansidão. Uma outra palavra aqui que a gente poderia utilizar como mansidão é amabilidade. Isso aqui reflete o caráter do Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, né? Jesus: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Um autor chamado Roy Hession, no livro, um livreto pequeno, A Senda do Calvário, ele apresenta essa figura quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, quando do batismo. Ele diz assim, que a pomba, que é um animal tão arisco, né, mas pousou sobre o cordeiro, que é um animal manso, né? Mansidão, caráter de Cristo Jesus. E o domínio próprio, que é a capacidade de colocar o importante acima do urgente. Domínio próprio reflete o poder do Espírito Santo contra as manifestações das obras da carne. Domínio próprio é dizer não ao pecado, à idolatria do coração, na força que o Senhor supre. Dá-me graça, Senhor, sustenta-me. Dá-me graça de viver uma vida para o louvor da Tua glória. Caminhando para a conclusão, queridos, John Stott, comentando esse mesmo texto, ele divide esses 9 aspectos do fruto do Espírito em 3 grupos. Ele fala de atitudes para com Deus, para com outras pessoas e para consigo mesmo. Ele diz assim: nossa atitude para com Deus, o amor. O primeiro amor cristão é o seu amor a Deus. Deus deve ser amado acima de todas as coisas. Primeiro, Deus. A alegria, sua principal alegria, a alegria em Deus, é o contentamento e a paz. Sua paz profunda é a paz com Deus. Então, esses primeiros 3 aspectos. Depois, ele fala sobre virtudes sociais, principalmente voltada para os outros. Longanimidade, a paciência para com aqueles que nos irritam, para com aqueles que nos perseguem. Benignidade, que é uma questão de disposição, a prática. E bondade, refere-se a palavras e atos. Palavras são importantes, transmitir graça, edificação àqueles que nos ouvem. E atos de bondade, Paulo diz isso em 1 Coríntios 16, todos os vossos atos sejam feitos em amor. E por fim, Stott diz, as virtudes para consigo mesmo. Fidelidade, descreve a certeza de que se pode confiar em uma pessoa cristã. Mansidão é aquela atitude humilde que em Cristo tem o seu modelo. E o domínio próprio, que é o autocontrole. Queridos, nossa natureza carnal já foi crucificada. Lemos aqui no verso de número 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Escute bem. Somos de Cristo Jesus, pertencemos a Cristo, crucificamos a carne juntamente com as suas paixões e os seus desejos. E por fim,
Paulo tem aqui um apelo aos Gálatas, não é? Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, nós devemos viver cada dia sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa viva. Ele ensina, ele anima, ele capacita, ele dá poder, ele nos traz à memória as coisas de Deus, ele ilumina os olhos do nosso coração, ele molda o nosso caráter e ele nos torna mais parecidos com Cristo Jesus. O Espírito Santo glorifica e enaltece o Senhor Jesus, deve ser o alvo da nossa vida, glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Então, nessa noite, eu queria concluir dizendo que aqui está um modelo de vida cristã genuína, muito diferente de um cristianismo pálido, de um cristianismo superficial, de um cristianismo apenas religioso, um cristianismo apenas de confissão verbal, sem verdade, sem transformação de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Houve uma mudança de mente, uma mudança, um coração novo. É disso que a Bíblia fala, de um coração novo. Agora, claro, queridos, estamos sendo trabalhados ainda, não é? Estamos sendo trabalhados. O fruto está crescendo. E que cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O Senhor já nos deu todas as condições. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, né? Ele trabalha na nossa vida, Ele molda o nosso caráter, né? E eu faço 3 breves afirmações para a gente concluir aqui. Escute bem, não existe a menor possibilidade de vencer a carne, a velha natureza caída, a não ser mediante a união com Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Não é na força de vontade, agora vai, nada disso. É pela nossa união com Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Segundo, não há como um não regenerado ser justificado diante de Deus. As obras da carne são incapazes de mortificar a velha natureza e de vencer a velha natureza. E por fim, todos nós deveríamos nos analisar e deveríamos nos avaliar à luz da presença de Deus, com toda a sinceridade, à luz dessa lista aqui. A pergunta é, pela graça de Deus, eu sou um cristão? O fruto do Espírito Santo já está aparecendo na minha vida, não é? Quando você olha essa época agora, as mangueiras já começam a florescer, né? E você olha lá uma manguinha tão pequenininha, algumas caem, né? As aves derrubam tudo e elas caem, não vingam. Mas quando você vê aquela mudança, e uma manga rosa, que maravilha, né? Ou uma jaca, né, também. Você olha lá na jaqueira, aquele pequenininho, né, e daqui a pouco, aquela coisa enorme, né? Queridos, que o nosso fruto, que o fruto do Espírito, melhor dizendo, seja manifestado na nossa vida. Certamente, amém, Deus seja louvado. Não é bom quando alguém diz assim para um neto seu, né? Quem tem neto aqui, né? Mas olha a cara da avó, né? Como parece com o avô, né? Não é legal? Todo mundo fica feliz, né? Ou um filho, né? Oh, o jeito de andar é do pai, é da mãe, né? A maneira, né? Geralmente, quando é coisa negativa, a gente diz, parece com a mãe demais, né? Mas, obviamente, que nossos filhos têm nossos traços, né? Mas agora imagine ser conhecido como um cristão. Olha ali alguém que se parece com Jesus. Não é maravilhoso? Isso glorifica a Deus. Então, que a beleza de Cristo se veja em nós, queridos. Amém?